Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui o Senhor está nos trazendo a nossa lembrança, que como é bom, como é agradável aos olhos do Senhor, essa comunhão, para que juntos, nessa noite, nós possamos nos alegrar. Então, que neste momento, você possa abrir o seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa noite. Que juntos, nós possamos receber o novo do Senhor essa noite, receber o renovo e sair daqui transformados pelo poder da palavra. Irmãos, que nesse momento, feche os seus olhos, comece a adorar o Senhor, comece a agradecer a Ele pela sua vida, pelo privilégio que você tem de estar aqui como igreja, em família, em comunhão com seus irmãos, com os da sua casa, podendo engrandecer o nome do Senhor. Diga a Ele palavras que engrandeçam o nome dEle. Às vezes nós chegamos ao Senhor somente para pedir, mas que neste momento você agradeça pelo dom da vida, pelo privilégio que você tem de adorar em espírito e em verdade. Adore ao Senhor com as suas palavras, diz a Ele quão bom Ele é, quão grandioso é o seu nome, o seu poder, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Fale com o Senhor, fale palavras que engrandeça, que nós possamos abrir os nossos lábios e agradecer, engrandecer o Senhor. Pai, nós louvamos o seu nome. Obrigada a Deus pelo privilégio que temos como igreja, como família, de estarmos aqui, mais uma vez, ó Deus, reunidos para engrandecer o seu nome. Deus, prepare, Senhor, os nossos corações para receber a sua palavra e que ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos sair fortalecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, esse culto. Deus, que o Senhor conduza, Senhor, cada momento e que em todo o tempo nossos corações estejam voltados para o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de adorá-lo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar sobre encontrando Deus no barulho do mundo. É o silêncio no meio de uma multidão. Diz assim: saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um vento, um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: o que fazes aqui, Elias? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado por tua palavra. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, sabedoria, inteligência vindo da parte do Senhor e não nossa. Ó Deus, que todo o entendimento, ó Pai, seja aberto neste momento. Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco. Que saiamos daqui, ó Pai, compreendendo as tuas verdades. A revelação da tua palavra, que venha a ser, ó Pai, exposta. Ó Deus, que venha a ser iluminada por nós aqui. Que o Senhor possa estar usando o teu Espírito Santo, que está aqui nessa noite para falar conosco. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Quando nós vemos, se você conhece o trecho aqui, o contexto, quando nós vemos Elias tendo vitória sobre os deuses de Baal, vocês lembram disso? Elias tem vitória sobre os deuses ali de Baal. Só que no momento que ele tem a vitória, ele ouve que Jezabel, a mulher de Acabe, manda um mensageiro dizendo: olha, amanhã, eu juro, se você estiver por aqui, eu vou fazer como você fez com os adoradores de Baal. E nesse momento, então, Elias tem um pouco de medo. Ele fica um pouco receoso. Então, Elias, então, ele foge. Ele sai dali. É aqui esse trecho que nós lemos. E Deus também disse para ele. Só que no momento que ele está ali, vamos dizer, nessa caverna, e hoje também, fazendo um paralelo, né? Não com a caverna de Platão, mas com a caverna nossa. Hoje nós ouvimos Deus, no barulho. Eu estou dizendo no dia a dia, tá? Estou dizendo no momento de culto. No dia a dia eu ouço Deus no meio de um barulho. Eu ouço Deus no meio de um terremoto. Eu ouço Deus no meio de um fogo. E quando Deus apresenta para Elias, apresenta num suave sussurro. E Elias estava dentro da caverna. Aí sim ele conseguiu ouvir.
Olha só, esse texto, irmãos, fala que Elias estava dentro da caverna. Ele só sai quando vem aquela brisa suave. Aí ele coloca a sua capa para não ver Deus face a face. Ele sai e ele consegue ouvir. E Deus fala, o que está fazendo aqui, Elias? Muitos, até alguns escritores muito bons, Charles Swindoll, escreve a depressão de Elias. Elias estava num estado depressivo. Então quando você ouvir, né? Ah, mas depressão é do diabo, depressão é não sei o quê. Lembra-se de Elias, lembra-se de muitos heróis da fé, muitos pregadores, que até Charles Spurgeon teve depressão. Eu não estou aqui dizendo, então eu vou ficar tranquilo com a minha depressão. Não, eu vou buscando a Deus em oração e também, se necessário for, ajuda profissional. Irmãos, quando Elias ele está deprimido, é um estágio apenas, ele não ficou a vida toda, Deus fala para ele, sai da caverna, Elias. Chegou, já deu o momento. Vamos viver, Elias? Vamos agora se alegrar novamente? Porque muitas vezes nós estamos vivendo algo até hoje, e eu não desprezei mais aquilo, eu não consigo me libertar das amarras do passado. E como que eu vou encontrar Deus no mundo barulhento? Não apenas sons, estímulos que nós temos o tempo todo, expectativas, cobranças. Olha só, a cobrança é o tempo todo. E como que eu vou conseguir ouvir Deus, abrir a minha Bíblia? Eu escuto um barulho do WhatsApp, eu já paro aqui, com licença, Senhor, deixa eu olhar, não, está tudo bem, volto para cá. E a todo momento nós somos bombardeados por notificações, por opiniões, comparações, pressão para sermos alguém na vida. Ontem nós falávamos com os jovens, aos olhos do mundo. Porque às vezes, ontem eu falava assim, quem venceu na vida hoje? É quem fez uma faculdade, que é um engenheiro, que é um médico, esse venceu na vida. E aquele que trabalha comum, no dia a dia, numa loja, numa farmácia, esse não venceu na vida? Entende como que é os olhos do mundo? E essa ideologia vem passando para a gente, e eu quero colocar isso no meu filho. Você vai estudar, você vai ser igual fulano de tal, comparando, e nós não podemos, como pais, fazer isso de forma alguma. Se aquele meu irmão foi e esse não foi, não tem problema. Então hoje nós estamos debaixo de pressão, debaixo de comparação o tempo todo. Como eu vou ouvir Deus? Como no meio de uma multidão, do barulho, eu vou encontrar Deus nesse caos todo? Você compreende como que o negócio é mais complexo ainda? Porque mesmo assim nunca houve uma geração, e aqui eu incluo nós, toda essa geração, não os mais novos apenas, nós. Nunca houve uma geração tão exausta como a nossa. Nunca houve uma geração tão ansiosa, solitária, emocionalmente como a nossa. Nós estamos agora querendo viver no nosso mundo. Eu não quero incomodar para não ser incomodado. Olha, eu não vou, meu carro quebrou, é mais fácil eu ligar para o Uber. Deixa ali, depois eu ligo para o mecânico. Para não incomodar. Eu não quis incomodar, sabe por quê? Porque eu não quero ser incomodado. Que geração, gente. E isso que eu aprendo na palavra, isso que Jesus ensinou. Para não depender do próximo, eu faço de tudo. Para que agora eu não consiga mais pedir ajuda para o próximo. Olha onde nós chegamos. Por conta de um mundo caído, que tem jogado os pensamentos diabólicos, e nós vamos achando que é normal. E muitas coisas eu não paro para raciocinar. É uma frase que eu leio no raciocínio, é uma pregação, é algo, e eu vou achando isso normal, e não é normal. Hoje nós somos hiperconectados, né? A geração da internet. Mas o que acontece? Nós vivemos desligados com nós mesmos. Eu me conheço? Você se conhece? Quem você é? Diante do Senhor, quem você é? Você sabe ainda? Você lida com você? A sua alma conversa com ela mesma? Você conversa com a sua alma? Muitas vezes nós estamos desligados dos outros, não quero saber do outro, e muito menos de Deus. Irmãos, Elias, o profeta, ele enfrentou um colapso interior. Elias vivenciou dias complicadíssimos ali. Medo, isolamento, vontade de desistir. Nós vivenciamos isso muitas vezes. Nós passamos por momentos assim. Só que tem hora que precisa dar um chacoalhão. Tem hora que Deus precisa chegar em nós. Sai da caverna. O que você está aí no seu quarto o tempo todo? Você não vai viver? Porque para mim, o viver é ficar dentro de um quarto jogando um videogame. Para mim, o viver é ficar em casa no celular o tempo todo.
Pode reparar, às vezes nós estamos tão conectados que em algum momento eu sinto que está faltando alguma coisa. Aí eu vou olhar meu celular. E aí, não é ruim isso? Isso é horrível. Depender disso, é uma dependência. Algo não está legal ali, está faltando algo. Eu vou começando a sentir um vazio dentro de mim. Aí, cadê uma parte do meu corpo? Está em cima da mesa. É o celular, que agora faz parte do corpo. Está tudo ali, né? E no começo, quando a informática, criaram-se os computadores, né, de mesa, as pessoas levam os computadores para casa para auxiliar no processo, para agilizar, para a noite ficar livre. Sabia disso? No passado, muitos tinham dificuldades com a família, porque eles ficavam até tarde no trabalho. Então faz um computador, leva para casa, agiliza a noite com a família. E o que aconteceu? Vamos jogar joguinho no computador. Vamos brincar lá de um monte de coisinhas. Porque são atrativos que vai tomando conta do nosso ser. E a indústria sabe disso. E a indústria sabe muito bem disso. E Deus não apareceu, voltando aqui na história de Elias, ele não apareceu para Elias no meio do terremoto. Deus não apareceu para Elias num vento forte, num vendaval. Deus não apareceu para Elias num fogo também. Ele estava vendo, tudo ali, fora da caverna. Ele estava dentro da caverna. E depois vem um sussurro suave. Você não produz nada no meio do barulho. Você não consegue fazer nada, eu não consigo fazer nada no meio de um barulho, não dá. Eu preciso parar, preciso pensar, preciso ter um tempo de solitude. A única vez que eu consegui escrever um livro foi num momento assim, de solitude, depois não consigo mais. Até para estudar é mais complicado, por quê? É muita coisa, muita informação. Isso, irmãos, traz um certo estresse para nós. E a gente vai tentando depois querer desistir. E hoje essa mensagem ecoa. Deus ainda fala, graças a Ele por isso, em tempos caóticos. Mas a pergunta é, será que eu ainda sei ouvir Deus? Eu sei ouvir Deus ou não? Eu estou apenas vivendo, lendo a palavra, orando, de vez em quando, eu ouço Deus? Eu consigo falar com Deus? E a primeira, o barulho externo e o silêncio interior. Às vezes eu estou aqui, mas na minha mente está um fuzuê danado. Eu estou aqui, mas estou pensando, o meu chefe quer conversar comigo amanhã. Oh, meu Deus. E dura coisa é quando alguém fala assim, ó, preciso conversar com você amanhã. Você não sabe o assunto. É ruim, né? Pô, você vai me mandar embora? Fala logo então, vai. Pelo menos eu durmo tranquilo. É tranquilo nada, né? Já dorme pensando em um outro trabalho. Ó, é alguma coisa e a nossa mente não para. Isso é um exercício de parar a mente, de focar. Porque senão, é por conta disso, é muita coisa. Irmãos, por exemplo, a gente fala muito de internet, celular, porque é o que está na moda, rede social. Eu já vi pessoas ali no celular, por exemplo, vendo stories que fala, status, vai passando assim, não lê, não quer saber, só para dizer que passou. Qual o objetivo? Não leu, se a pessoa postou alguma coisa, se viu, se ganhou, se comprou. E eu não estou percebendo, porque eu só quero passar. Isso é uma espécie de ansiedade também. E a gente precisa cuidar, porque o barulho externo acaba afetando o silêncio interior. E aí que vem um problema. Aí eu não consigo mais conectar com Deus. E um excesso de ruídos bloqueia a nossa percepção da voz de Deus. Você já ficou numa casa que a TV está ligada, o som está ligado, a mulher gritando, o marido gritando, o filho não sei o que, o cachorro latindo. Você, ai, eu vou dar um infarto aqui. Já aconteceu, né? Eu tenho certeza que já. Agora imagina você nisso o tempo todo. E alguém gritando, é criança berrando para lá. Você não aguenta, você estoura uma hora. E os médicos alertam. Cuidado com isso, uma hora o seu corpo vai te derrubar. Cuide, tenha um tempo de descanso. Então esse barulho, muito barulho que eu quero dizer, não é somente que eu disse aqui, as notificações. Não, muitas coisas internas também. Hoje o mundo moderno nos mantém em estado de alerta constante. Redes sociais, ó, tem um celular tocando, já atende aí, vai que alguém querendo falar contigo. Trabalho, crises globais, e a psicanálise aponta, eu até lembro do livro do Freud agora, o mal-estar da civilização, que o ser humano, ele consegue viver até certo ponto, no meio da civilização. Ele sofre um mal-estar por isso. Por quê? O progresso, ele trouxe um conforto. Olha só,
O progresso hoje, a tecnologia trouxe um conforto, mas ele não consegue trazer paz interior. Eu tenho a melhor sala do mundo, um sofá maravilhoso, um home maravilhoso, uma tela, algo ali, mas não traz paz. O conforto tem, mas e a paz interior? Não tem. A paz de Deus não tem, porque isso não traz. A minha cozinha é conectada, tudo, meu quarto, minha casa, o meu carro, o meu trabalho, tudo, mas isso não traz paz. Não traz. Isso é bom, porém eu preciso buscar, além disso, a paz de Deus. E a paz com Deus. A paz com Deus nós temos no momento da nossa conversão. E a paz de Deus é a paz do dia a dia. Eu preciso estar buscando, isso é intencional. Porque senão, se eu começar a ler, ouvir notícias, assistir Datena o tempo todo, assistir mortes o tempo todo, uma hora trava o sistema. Isso é natural. Então o barulho externo vai afetar muitas vezes o silêncio interior. Elias enfrentou um barulho e um medo da perseguição de Jezabel. Irmãos, cuidado, que uma hora tem uma vitória. Quando a gente tem vitória, olha, eu destruí os 400 profetas de Baal. Então agora, maravilha. Só que aí depois Elias quis morrer, pediu para Deus. Falou, é melhor eu morrer? Isso é um estado depressivo. Então hoje, muitas vezes nós temos uma vitória em algo e a gente relaxa, baixa a guarda. E é onde o diabo vem e bate. Eu não posso baixar a guarda em hipótese alguma. Olha, fui vitorioso nessa tentação, fui vitorioso em tal área, mas aí eu relaxo. Não, tá tranquilo. E às vezes é onde vem um problema. Então depois da vitória, cuidado. Permaneça firme ainda, em nome de Jesus. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, olha só, se você puder abrir a sua Bíblia para lá. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E Acabe, não tem aqui no telão, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Acabe também foi linguarudo aqui, né? Caguetou mesmo, sem dó, hein? Ó, porque Acabe, você sabe, né? Acabe foi o pior rei de Israel. E a mulher piorou. Então, ela sabia. Ele sabia que ele ia mexer no vespeiro ali. Eu vou tacar fogo na lenha na fogueira ali. Porque o negócio vai entornar aqui. Acabe. O bicho é ruim, né? Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi a Berseba, ou Monte Carmelo, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E se deitou e dormiu. Olha só, analisa isso. Às vezes na minha vida eu tive uma vitória, mas aí eu estou desanimado, assim como foi com Jonas também. Eu estou desanimado. E eu peço a morte para Deus. Eu não sou melhor que os meus pais. Olha só o complexo de inferioridade. Eu não sou melhor do que ele, eu estou desanimado. Eles fizeram coisa boa, eu não consigo fazer. Então isso também vai refletindo. E quando Elias, ele enfrentou o barulho do medo, da perseguição, mas o terremoto, na verdade, estava dentro dele. Estava com ele. Então, para onde ele ia, não tinha jeito. Irmão, você acha que ele estava seguro numa caverna? Não. Porque ele sabia, se qualquer momento alguém vem aqui e me mata. Na célula nós falamos sobre isso, né? Se eu estou ali, eu discuto com o tio Dolfo, por exemplo. Eles estão chegando de viagem agora. Que Deus traga em segurança. Se eu discuto com o tio Dolfo ali, uma briga feia, uma discussão e tal, aí semana que vem eu vou lá para uma praia bonita, Cris, uma praia bonita que você gostou, que você amou. Maceió. Quem é de Maceió aqui? Ninguém? Maceió. Eu vou para Maceió. Vai lá, eu tô lá, né? A minha mente não sai daqui, sabia? Tio Dolfo. Briguei com o tio Dolfo, e agora? Aí eu tento ligar, ele não me atende. Ligo, não me atende. Eu lá na praia de Maceió, uma praia linda, segundo a Cris, que eu não vi. Um dia eu quero ver. Eu vejo na TV, pode deixar. Olha o sentimento, também não. Ela vai, eu não. Aí, gente, nós não temos paz. Esse é o problema. Então, se eu discuto com uma pessoa, se eu brigo, se eu faço algo, está aqui na mente. Então, para onde eu for, vai estar aqui comigo. E na nossa vida é assim.
Pode reparar. Você pode ir para onde for, mas está aqui na mente. Aí fica difícil. Salmo 46:10, vai aparecer aí. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora que eu preciso me aquietar. Tem hora que eu preciso, Senhor, eu entrego os meus caminhos, a minha vida em tuas mãos. Direciona, porque eu já não consigo mais. Eu já não sei mais o que fazer. Então aquieta e saiba disso. Então a próxima imagem aí, ó. Alguém quando se afasta de Deus sem percebendo, por estar sempre ocupado, o que vai acontecer? Olha lá, o coração está online. O coração vai estar sempre ali, ó, firme, mas o espírito vai estar desligado. O espírito vai estar off. Não adianta. O meu coração está ali, ó, recebendo sentimentos, emoções, que muitas vezes tem me traumatizado, trazido emoções negativas, mas o meu espírito já era. O meu espírito já não conecta mais com nada. Então, em segundo lugar, quem eu sou quando eu estou só? A crise da identidade na solidão. Quem eu sou quando eu estou sozinho? Quem sou eu? Quem eu sou quando eu estou só? E aqui revela o caráter da pessoa. E não é esse o que nós queremos aqui. Eu tenho uma próxima tela aí. O silêncio nos confronta com a verdade sobre nós mesmos. No silêncio vai começar a mostrar coisa. Quando você está ali quieto, estudando, lendo a palavra, lendo um livro, assistindo alguma coisa, algo é revelado para você no silêncio. Não no meio do barulho. Elias, ele estava sozinho na caverna, e isso forçou Elias a encarar seus medos e as suas frustrações. Isso forçou ele a ter que fazer isso. E se você está vivendo na caverna hoje, Deus te chama para você sair. Olha, tá bom, já deu. Porque senão, irmãos, nós vamos viver prostrados o tempo todo. Ah, coitadinho de mim. Olha lá, meu irmão faz isso. Ele está avançando, o meu amigo, o meu cunhado. Olha, eu não tenho nada na vida. Meus pais são os bons, eu não sou. Hoje eu não consigo, eu não posso, sabe? E se deixar, a gente vai indo assim. Então, quem eu sou quando eu estou só? Isso é uma crise. E nós vivenciamos muitas vezes isso. Muitos hoje não suportam o silêncio porque o silêncio coloca diante do vazio interior. Muitos não conseguem ler a Bíblia porque a Bíblia é o espelho. A Bíblia reflete a pessoa. Tem uma parte aí que vai passar, do Søren, é um filósofo dinamarquês. Esse camarada aqui, que é o pai do existencialismo na filosofia, Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, olha só o que ele fala. E ele era mais voltado para o cristianismo, tá? Porque muita gente fala que a filosofia é do capeta, não é não. Tem muita coisa boa. Faz pensar, faz questionar, é muito legal. A forma mais comum de desespero não é ser quem você é. Isso é a forma mais comum de desespero. É ser quem você é, não ser quem você é. É você viver a vida do outro. O que nós mais vivenciamos é isso. Pessoas vivendo a vida de outro. Ela não consegue viver a vida dela. Nós falamos na célula, cuidado com manipuladores. Eles sabem quem são suas presas. Ele tenta aqui, ele não consegue, ele vai para outra. Outra pessoa que tem uma carência gigantesca, né, não foi tratada, não foi curada, ele cata. Então a pessoa já não vive mais para ela vive para outra pessoa. E cuidado em relacionamentos. Cuidado em casamentos. Às vezes eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida do outro. Olha, eu quero fazer isso. Não, você não vai fazer. Você vai fazer o que eu quero. Identificando aí? Pois é. Liberte-se disso. Estou falando do casamento, tá? Às vezes eu estou namorando uma menina que me prende ali. Emocionalmente falando. Eu estou namorando um rapaz que me prende. Quem que é esse rapaz? Quem que é essa menina? Como que eu vou casar com uma pessoa se eu não conheço? Ou a minha carência é tão grande que eu me amarrei aqui, né, emocionalmente nessa pessoa e não saio. Então o pior desespero humano hoje é ser quem você não é. Vivendo sempre a vida do outro. Isso é horrível. E tem gente que faz isso, irmãos. É no trabalho, é em algum lugar, a pessoa te pega ali, você não consegue sair. E às vezes começa a te comprar. Isso entra dinheiro no meio, entra um monte de coisas. Então cuide com a manipulação, porque isso aí são complexos também. Olha só o que diz Efésios 2:10. Para a gente tentar entender o nosso propósito aqui na terra. Quem eu sou diante de Deus? Pois somos obra-prima de Deus, olha só. Criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Nós somos obra-prima de Deus.
Amém, irmãos? Agora, aí o que eu fico? Não, mas Deus não me ama. E ninguém está zombando de um sentimento de pessoas assim, porque às vezes é verdade, sim. A pessoa passa por isso. E é difícil quando a pessoa passa por uns sentimentos ruins, e eu chegar e falar, isso é frescura. Você está com depressão, é frescura, isso é falta de sabedoria. Hoje, graças a Deus, a teologia, o cristianismo, ele sabe que isso é real, existe. Porque principalmente nos nossos dias, tanta coisa, eu não consigo me desligar, é onde vem. Agora, causas, aí tem que ver, que são muitas causas. Vai aparecer um slide aí, ó. Hoje, os jovens que buscam rótulos, hoje está sem identidade muitas vezes. E por que eu estou dizendo jovens? Porque são mais propensos a isso, a querer ser o que aquela pessoa é. Olha, o meu amigo, ele tem isso, tem aquilo, eu quero ser igual a ele. E os adultos estão sofrendo disso também. Infelizmente, buscam a sua identidade em rótulos, curtidas, padrões inalcançáveis. Cuidado com marcas e modas. Às vezes a marca que eu estou usando está vindo da China também. E eu acho que vem da Itália. Eu estou usando uma bolsa ali com a etiquetinha, vocês viram, né? A conspiração consumista. Olha, ó que eu tenho, olha a minha carteira, ó. Aí vai ver lá da China, da Coreia. Posta uma foto agora, daqui a pouquinho ele vai lá ver. Será que alguém curtiu? Será que alguém deu um like ali? E aí? A gente fica, será que alguém comentou? Olha só, gente. Onde nós estamos entrando? Ou já entramos, né? E nós continuamos ainda sentindo perdidos e inseguros. Por mais que tenha tudo isso, nós estamos perdidos e inseguros. Então, quem eu sou quando eu estou só? Essa é uma crise de identidade na solidão. Você consegue ficar sozinho? Você consegue ir almoçar sozinho? De boa, tranquilo? A minha companhia é a melhor que tem. Amém, tomara que seja assim. A minha melhor companhia sou eu mesmo. Amém, se você conseguir, amém. Mas muitos não conseguem. Em terceiro lugar, Deus ainda fala. Só que nós precisamos aprender a ouvir. Deus está falando. Só que eu preciso agora aprender. Por que aprender a ouvir? Porque nós aprendemos a falar, correto? E nós falamos, mas e ouvir? Exemplo, eu estou com dor de cabeça, pronto. Joga isso numa roda. Ô Lipão, você chega numa roda e fala assim, rapaz, tu uma dor de cabeça, pronto. Já não miram mais em você. Ixi, eu também. Rapaz, e meu vizinho? E minha tia? E aí não querem mais saber de você. Aí então sua dor de cabeça, você que morra. É assim. Por quê? Hoje as pessoas estão aprendendo a ouvir. Porque falar eu sei. Agora e ouvir? Há muitos idosos que estão tentando falar e não são ouvidos. A gente percebe isso. Às vezes no meio de uma roda, né, principalmente de jovem, todo mundo conectado ali com o celular e o idoso ali. Então nós, como jovens, precisamos também incluir essas pessoas. Porque, de uma certa forma, eles têm medo da tecnologia, sabia? Então acaba atrapalhando também. Aí senta ali o meu neto, não conversa. Vai não sei o que, a minha sobrinha, não conversa. E aí? A gente fica perdido. Então a gente precisa aprender a ouvir. Tem uma próxima tela? O sussurro de Deus é mais poderoso que o grito do mundo. Muito mais. Eu vou para ter paz em algum lugar. E chego lá, não vou ter paz, porque a paz é interior. Elias esperava Deus num espetáculo. E Deus não estava lá. Deus veio no sussurro suave. Deus veio para ele ali, ó, tranquilamente. Aí onde Deus fala para ele, sai da caverna, vai para outro lugar, porque ele estava no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, uma cadeia de montanhas ali em Israel. Então ele sai dali e vai. E é onde ele vai encontrar com Eliseu também. Então nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes eu vou buscar Deus num lugar, pô, olha só que bacana, e não vou encontrar. A intimidade com Deus exige atenção, exige escuta, exige um tempo de solitude, estar sozinho muitas vezes. E a superficialidade espiritual, olha só, essa superficialidade que eu tento transmitir, espiritualmente falando, me impede de perceber a presença divina nas pequenas coisas. Deus está conosco o dia inteiro, 24 horas. Deus está ali, eu não consigo perceber Deus. Eu estou lavando a louça, lavando o meu carro,
passando um pano na casa, eu não consigo perceber Deus. Por quê? Eu estou vivendo uma superficialidade espiritualmente falando. E Deus fala ainda, mas eu preciso aprender a ouvir Deus falando. Então, é nas pequenas coisas que Deus vai falar. Olha só o que diz João capítulo 10, versículo 27 e 29. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Presta atenção nesse versículo. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as que me deu. Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Deu para entender esse versículo? Amém? E o que significa? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, que é a voz de Cristo. Então, quando Cristo fala, eu ouço. Aí na sequência, elas nunca morrerão. Aí depois fala assim, ó, ninguém pode... Gente, por favor, vamos prestar atenção nesse versículo. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois foi Deus que me deu. Ninguém e nada. Não é pecado. Vixe, pequei, menti aqui. Perdi minha salvação. Foi para lá. E é sábio, biblicamente falando, a gente, o salvo, ele não fica pensando em pecar. Ah, eu sou salvo, então agora eu vou pecar. Eu vou fazer um monte de coisa. Ninguém pensa isso. Isso aí só pensa pessoas que não têm salvação. Pode reparar. Pessoas instáveis espiritualmente e não têm propósito, não têm certeza da salvação. A Bíblia tem uma doutrina inteira somente sobre isso. A certeza da salvação, a segurança da salvação. Faz um seguro de carro, um seguro de casa e deixa roubar seu carro. Ah, eu não sei se estava segurado mesmo, deixa levar. A salvação é a mesma coisa. Eu sou salvo ou não sou? Jesus me salvou. Então, se Jesus me salvou, o Pai deu essas ovelhas para Ele. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Então, eu preciso ter segurança. E agora, não é por conta disso, é agora que eu vou viver mais com responsabilidade ainda. Olha, eu preciso agora evangelizar. Eu preciso falar do amor de Cristo. Eu preciso discipular pessoas. Eu preciso congregar. Eu preciso fazer algo na igreja também, que é a comunidade que eu estou inserido. E no dia a dia. Amém, irmãos? Olha só esse slide aqui, ó. Cristãos que muitas vezes querem a direção divina, mas não cultivam um tempo de qualidade com Deus. Eu quero sim ter uma direção de Deus. Senhor, me mostre o caminho. Mas eu não cultivo esse tempo de qualidade com Deus. Eu vivo muito ocupado para ouvir Deus. Eu estou muito ocupado. Ou seja, eu não quero ouvir o Senhor. Eu só quero oba-oba. Eu quero barulho. E Deus muitas vezes não vai falar no barulho. Reserve tempo de silêncio e solitude diariamente. Desliga as distrações. Treine o seu coração, porque não é somente os ouvidos. Treine o seu coração para ouvir Deus. Questione os seus ruídos internos. Isso aqui é de Deus? Faz parte? O que eu estou sentindo aqui? Eu acordei hoje, às vezes uma opressão maligna. Cuide, ore. Liga para alguém, manda mensagem para alguém. Não quer, lembra? Não quero incomodar. Por quê? Porque eu não quero ser incomodado. Irmãos, vamos cuidar com isso em nome de Jesus. Questione os seus ruídos internos. O que tem mais falado, mais alto na sua vida? É Deus em sua alma? Busque uma espiritualidade profunda com Deus. E aqui, irmãos, se não tiver palavra, não adianta. O louvor, eu vou ter louvor na minha casa o dia inteiro. A não ser que eu não queira. Na minha casa sim, pode dizer, né? Onde eu estivesse, eu posso ouvir louvor. O louvor, a adoração é um estilo de vida, né? Então nós vamos meditando na palavra, um monte de coisa. Buscando uma espiritualidade profunda e não apenas religiosa. Que é para inglês ver. É para as pessoas verem, isso não adianta. Medite, ore com sinceridade diante de Deus, pratique a escuta, que isso é muito importante. Considere uma ajuda emocional, se você está dentro da caverna e não consegue sair. Considere uma ajuda profissional também, e espiritual, claro, se necessário. E Deus ainda fala, irmãos, graças a Deus, Deus não vai competir com o barulho do mundo. Pode ter certeza disso. Jesus não é dessa maneira. Se você não quer, amém. Amém não, né? Misericórdia. Mas Jesus não vai disputar o barulho. Assim como Elias, muitos de nós estamos vivendo dentro de uma caverna. Exaustos, com medo, frustrados com alguma coisa. Mas Deus, mesmo assim, irmãos, Deus está aí. Deus está perto de você, chamando para um novo encontro. Chamando para um recomeço. Olha, minha vida já não dá mais. Dá sim. Mediante Deus dá. Confesse se é necessidade de
confissão de pecados, confesse a Deus. Olha, eu estou meio fraco espiritualmente. Vamos para cima. Tente, converse com alguém. Mas não fique parado, não fique dentro de uma caverna. Amém, irmãos? Silencie os barulhos, redescubra a sua identidade, ouça a voz de Deus. E hoje Deus está falando. Não viva anestesiado pela correria. Cuidado com isso. Pelas comparações, pelo ativismo. Porque assim, se você tem uma empresa, um negócio, aquele ali está melhor que eu começo a comparar. E isso vai trazendo frustração para a minha vida. Isso vai trazendo tristeza. Então cuidado, coloque-se diante do Senhor, cada um. Deus quer você ali naquele lugar. Deus fez você assim. E dessa maneira, busque melhorar, está buscando melhorar. Busque ajuda em Deus. E Deus vai nos abençoando, irmãos. Deus vai colocando pessoas. Em nome de Jesus, permita que Deus fale e transforme o caos numa direção. Quantos hoje estão buscando direção diante de Deus? Buscando, eu estou perdido. Você ouve muito isso. Olha só o que diz Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti. Isso aqui nas Confissões de Santo Agostinho, ele fala essa frase. Fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Enquanto o meu coração não repousar em Deus, eu não vou ficar tranquilo, porque Deus fez assim. Então nós precisamos entender que para estar bem com Deus, eu preciso agora aquietar e não ficar inquieto. Então agora Deus fez assim para Ele, fez assim para Deus. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Deus. Então, o que você está passando hoje, descansa no Senhor. Descanse nele. É tanto problema. E já estamos entrando em setembro, daqui a pouco é o Natal, e não resolvi metade dos meus problemas que eu comecei em janeiro. Então, ore ao Senhor para que Deus te dê direção. Repouse diante dele. Tem coisas que nós não vamos fazer, não adianta. Eu já orei, já fiz o que tinha que ser feito, agora é com Deus. E descansa. Daqui a pouquinho você vai ver a resposta chegando. A resposta positiva. E se for negativa, porque Deus tem coisa melhor para você. Às vezes eu quero aquela resposta. Mas se não vem, é proteção de Deus para a nossa vida. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, é uma maravilha, é uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Que essa palavra venha fazer grandes coisas na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé? Pastor Daniel, por gentileza. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome, Pai, e pedimos, Senhor, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, Pai, por cada um que está aqui presente, aqueles que não puderam estar aqui no nosso meio, por conta de uma enfermidade ou de algo, Pai, que o Senhor possa visitar cada um, Senhor, nesse momento, Pai, trazer consolo, trazer conforto, trazer a direção a qual o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Conduza nossas casas, nossos lares, as nossas vidas, ó Pai. Abençoando o nosso trabalho, abençoando, Pai, os frutos, ó Pai, do trabalho das nossas mãos, ó Pai. Porque o Senhor diz na Tua palavra assim, que nos abençoaria, colocaria, ó Pai, onde nós colocáramos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos daria por herança. Onde nós colocássemos as nossas mãos, seríamos abençoados. E nós pedimos a Ti, seja conosco durante essa semana. Pai, se porventura, Pai, temos algo a resolver essa semana, Pai, que o Senhor venha trazer a direção, para trazer, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Seja conosco, nos abençoe, Pai. É o que nós pedimos, engrandecemos o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. E às vezes você vai, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Às vezes está ouvindo uma música barulhenta. Calma ela. Coloca um pianinho, alguma coisa, você vai ouvir. De repente é muito barulho, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vão em paz. Tem um cafezinho lá atrás. Tem um momento de comunhão com os teus irmãos, visitantes. E volte mais vezes, em nome de Jesus.